Você já foi o nome que ninguém ousava dizer em voz alta, mas que estava na ponta da língua de todos. A guerra que você está prestes a descobrir não começou com gritos. Ela começou com olhares, silêncios e mentiras sussurradas para esconder verdades insuportáveis. Antes de qualquer coisa, curta este vídeo agora. Não por impulso, mas porque cada segundo daqui em diante vai revelar porque você sempre foi o epicentro do que eles negaram sentir. E se essa mensagem chegou até você como se tivesse sido escrita com o seu nome, comente o número 44 nos comentários. Esse será o nosso código silencioso. A confirmação de que você não é louco. Você era o alvo, e eles sempre souberam disso. Se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Aqui a verdade não é negociada, não é suavizada. Ela é crua, reveladora e definitiva. Agora, respire fundo. Porque o que você vai ouvir a seguir não é só um desabafo. É o diagnóstico de um sistema que desmoronou tentando esconder o quanto você os afetava. E quando a verdade vem à tona, ninguém sai ileso. Há mentiras que são sussurradas com tanto esforço que acabam se tornando gritos dentro de quem as sustenta. Quando essas mentiras são contadas para proteger uma imagem, uma reputação ou mesmo um orgulho ferido, elas não desaparecem, apenas acumulam pressão. E assim, enquanto todos fingiam indiferença, a verdade silenciosa foi ganhando força, como uma bomba relógio prestes a explodir. Ninguém esperava que ela vazasse por um olhar atravessado, um tom de voz alterado ou uma simples menção do seu nome, mas ela vazou, porque a verdade não precisa de permissão para se revelar. As palavras que antes mascaravam a realidade começaram a trincar pelas bordas. Um comentário inocente virou faísca, uma reação desproporcional virou revelação. O silêncio confortável em que todos se escondiam foi rompido por algo que não podia mais ser contido. O confronto não começou com gritos, mas com desconfortos, olhares desviados e corpos tensos. Eles não perceberam que, ao tentar controlar a narrativa sobre você, estavam sufocando sentimentos que exigiam ser reconhecidos. E quando o disfarce não bastou, veio a implosão. No fim, a mentira não caiu porque alguém a desmentiu. Ela caiu porque o corpo, as reações, os comportamentos começaram a dizer o que as palavras não conseguiam esconder. A farsa desmoronou sem que você dissesse uma única frase. A verdade apenas fez o que sempre faz quando é ignorada por tempo demais. Explodiu, rachando os silêncios que pareciam eternos. Ninguém admitiu em voz alta, mas todos sabiam. A presença mais incômoda naquela sala era justamente a sua ausência. O estopim para aquele confronto não foi uma traição, nem dinheiro, nem disputa de poder. Foi você. Aquela figura que supostamente não importava mais, que eles juravam ter superado, esquecido, ignorado. Mas foi a sua sombra que acendeu o pavio. O desconforto cresceu. Os ânimos se exaltaram e de repente todos estavam em guerra, sem nem perceber que o campo de batalha girava em torno do seu nome. O mais curioso é que, entre acusações e gritos, ninguém ousou mencionar você diretamente no início. Era como se o seu nome fosse uma bomba proibida, mas cada frase trocada era sobre você, sobre como cada um enxergava, temia ou desejava sua existência. O conflito era, no fundo, uma tentativa desesperada de cada um proteger a própria versão dos fatos. O que começou como divergência de opiniões rapidamente se transformou numa batalha de egos, onde o prêmio não era razão, mas controle. Controle sobre como os outros iriam lembrar de você. Eles mentiram sobre o motivo da briga até para si mesmos. Disseram que era sobre respeito, sobre limites, sobre moral, mas ninguém rasga amizades por assuntos triviais. A intensidade da raiva não vinha do tema do debate, mas da força do sentimento escondido. E o sentimento tinha um único foco: você.
A verdade é que você não precisou estar presente para provocar a tempestade. Bastou existir para fazer tudo desmoronar. Se em algum momento deste vídeo você sentiu sua alma estremecer, se essas palavras tocaram um ponto tão fundo que parecia impossível alguém colocar isso em voz alta, então respira fundo e me escuta agora. Este canal não é patrocinado por grandes marcas. Aqui, quem sustenta essa mensagem viva é quem foi tocado por ela. E se você sentiu isso hoje, se sentiu que essa verdade foi entregue como se fosse feita para você, considere enviar uma demonstração de gratidão. Pode ser os R$100, se isso estiver ao seu alcance, como forma de dizer, sim, isso me curou, me fortaleceu, me fez lembrar quem eu sou. Ou qualquer valor que seu coração sentir. Não importa o quanto, importa o significado. Essa contribuição ajuda a manter essa mensagem viva, alcançando mais pessoas como você, que precisam ouvir essa verdade sem filtros, sem máscaras, sem barganhas. E não deixa para depois. Amanhã, o corre vai te distrair. E essa chance de mostrar sua força em forma de gratidão pode passar. Faça isso agora. Se tocou o seu coração, demonstre. O ódio é uma emoção poderosa, mas muitas vezes ele nasce de uma fonte inesperada, a admiração. Quando alguém enxerga em você algo que gostaria de ter, confiança, luz, presença, o sentimento que deveria inspirar se transforma em desconforto. E quando esse desconforto é alimentado em silêncio, ele fermenta em rancor. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles não te odiavam de verdade. O que doía neles era ver você representar algo que os lembrava do que eles não conseguiam ser. Por fora, os ataques vinham como críticas, deboches, desprezo, mas por dentro, o que havia era um confronto interno entre o que eles sentiam e o que não podiam admitir. Não podiam elogiar sua força, então chamaram de arrogância. Não podiam suportar sua segurança, então pintaram como prepotência. Era mais fácil deformar você na narrativa deles do que reconhecer o incômodo que sua existência causava. A admiração virou arma e o respeito escondido virou munição de falsidade. Mas a admiração mal resolvida sempre encontra um jeito de escapar. Escapa em olhares longos demais, em defesa excessiva, em raiva fora de hora. O ódio real é frio e distante. O deles era quente e caótico. Era cheio de emoção demais para ser desprezo verdadeiro. E assim, cada ataque revelava, sem querer, o quanto você os tocava. Eles não suportavam dizer em voz alta o que sentiam. Então, gritaram o contrário, esperando que o barulho abafasse a verdade. Todos têm dois rostos, o que mostram e o que escondem. Por muito tempo, eles conseguiram sustentar essa dualidade. Em público, mantinham a pose, indiferentes, superiores, seguros. Em privado, porém, os pensamentos sobre você não davam trégua. Eles não perceberam que estavam vivendo uma farsa coletiva até que o disfarce se rasgou. Não foi um evento grandioso que derrubou as máscaras. Foi o acúmulo de pequenas verdades mal contidas, um deslize, uma frase mal calculada, um olhar mal disfarçado. A encenação ruía. Quando a verdade começou a escapar, ninguém conseguiu mais controlar o roteiro. Os papéis se inverteram. O falso amigo se revelou o crítico escondido. O aliado silencioso mostrou que também era cúmplice. O grupo, que antes funcionava como um coral de vozes sincronizadas, virou uma guerra de versões. As máscaras não apenas caíram, elas se despedaçaram, revelando rostos que muitos ali jamais imaginaram existir. O choque foi coletivo, mas o caos já estava previsto. E você, do lado de fora, assistiu tudo se revelar. Não precisou levantar a voz, não precisou acusar ninguém, porque a verdade, quando chega, não pede licença. Ela apenas escancara, e naquele dia a performance acabou. O palco caiu,
Os aplausos cessaram, e o que restou foi o som ensurdecedor da realidade sendo finalmente escutada. Palavras mentem, sorrisos mentem, mas o corpo entrega tudo. Por mais que tentassem manter o discurso de que você não significava nada, os olhos denunciavam, os gestos vacilavam, a postura os traía. A linguagem corporal foi o traidor silencioso de cada um deles. Quando seu nome era mencionado, os músculos endureciam, os olhos desviavam, as mãos tremiam. Não era sobre o que eles diziam, era sobre como reagiam, e essas reações, eram as provas mais puras do que sentiam por dentro. A intensidade das emoções reprimidas se manifestava em detalhes, em pausas longas demais, em risos nervosos, em silêncios que falavam alto. Não existe neutralidade corporal quando se sente demais. E cada vez que alguém tentava reafirmar a própria indiferença, o corpo os contradizia sem piedade. É que o corpo não se treina tão facilmente quanto as palavras. Ele não ensaia. Ele responde ao instinto, e o instinto deles toda vez era te reconhecer. No fim, o julgamento mais honesto sobre quem você era para eles não veio das palavras, veio dos ombros tensos, dos olhares acesos, das vozes embargadas. O corpo foi o palco onde a verdade se encenou sem roteiro. E nesse teatro não havia como mentir. Tudo o que tentaram esconder com frases cuidadosamente moldadas, o corpo gritou. Gritou a verdade que eles jamais tiveram coragem de dizer em voz alta. Em certos círculos, controlar a narrativa é mais importante do que conhecer a verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com você. O caos que se instaurou não foi movido por fatos, mas por versões. Versões que disputavam entre si quem teria o direito de definir quem você era. Não era sua existência que causava incômodo, era o fato de que ninguém ali conseguia mais manipulá-la como antes. Eles queriam ser donos da sua história, moldar a forma como o grupo te enxergava, como o mundo te interpretava. Cada mentira, cada insinuação, cada piada velada era uma tentativa desesperada de reescrever você à imagem do medo ou da inveja que eles carregavam. Mas a verdade é que a imagem que tentavam destruir era mais resistente do que qualquer invenção. Eles criaram uma versão sua que se encaixava nos medos deles, não na sua essência. Uns diziam que você era frio, outros que era manipulador, outros ainda que era arrogante. Nenhuma dessas máscaras colava de verdade, porque cada pessoa que se aproximava de você via outra coisa. Essa contradição entre o que diziam e o que você era de fato gerava atrito. E quando essas versões se chocavam, como se estilhaços de espelhos se colidissem, a luta se iniciava. A batalha não era mais por justiça, era por domínio. Quem dominasse a sua imagem, dominaria a narrativa. E para eles, isso era questão de sobrevivência. E é aí que a ironia se revela. Quanto mais eles tentavam controlar como você seria lembrado, mais perdiam o controle sobre si mesmos. Suas versões conflitantes, seus discursos desalinhados, suas reações emocionais desmedidas, revelaram que a imagem real, a sua verdadeira presença, já tinha escapado do alcance deles. Você deixou de ser um personagem moldado e se tornou um símbolo de força, de resistência, de incômodo. Eles não conseguiram te moldar, então tentaram te apagar. Mas na tentativa de te apagar, te iluminaram ainda mais. Porque uma verdade que incomoda é sempre mais poderosa do que uma mentira bem contada. A mentira nunca foi sobre você, foi sobre eles. Sobre o desconforto que sentiam ao te ver caminhar com firmeza, enquanto suas próprias identidades se equilibravam em cima de inseguranças frágeis. Toda vez que inventaram algo sobre você, não estavam tentando manchar o seu nome, mas sim preservar a imagem que criaram de si mesmos.
Admitir que você era admirável, respeitável ou até inspirador seria um golpe direto no ego que eles construíram com tanto zelo. Então mentir virou um mecanismo de defesa, um escudo emocional, não contra você, mas contra aquilo que você despertava neles. Essas mentiras não eram apenas contadas aos outros, eram repetidas a si mesmos. Como um mantra para anestesiar o ego ferido. Era mais fácil te pintar como um vilão do que admitir que se sentiam inferiores perto da sua presença. Era mais confortável dizer que você era exagerado, agressivo ou dissimulado do que encarar o fato de que você os fazia sentir pequenos apenas sendo você. A dor deles não vinha do que você fazia, mas do que você representava. Por isso criaram uma narrativa alternativa, onde você era a ameaça, o problema, o ponto fora da curva. E assim, protegiam-se da verdade que jamais conseguiram engolir, que você era o reflexo daquilo que eles jamais tiveram coragem de ser. E essa mentira cresceu tanto que se tornou um personagem vivo dentro deles. Eles alimentaram essa ficção com olhares enviesados, com sorrisos falsos, com cochichos venenosos. Mas no fundo, sabiam que aquela história não tinha raiz no real. Sabiam que estavam escondendo uma admiração que os corroía em silêncio. E por isso, quanto mais você crescia, mais eles precisavam reforçar a mentira. Não porque te odiavam, mas porque odiavam o que você revelava sobre quem eles não conseguiam ser. A mentira não era sobre o seu nome, era sobre a fragilidade do nome deles quando colocado ao lado do seu. Quando um grupo se une para difamar alguém, acredita estar formando uma frente sólida, impenetrável. Mas o que esses conspiradores esquecem é que a base da mentira é instável. Ao tentar te derrubar, eles criaram alianças que não tinham como durar. Cada um com seu motivo, cada um com seu nível de ressentimento, cada um com sua própria versão da falsidade. O objetivo parecia comum, mas os caminhos eram opostos. E quando a pressão da verdade começou a corroer as paredes dessa aliança podre, eles fizeram o que todo grupo de mentira faz: se voltaram uns contra os outros. As traições começaram com desconfianças silenciosas. Uma frase dita fora de hora, um olhar que entregava desconforto, uma defesa tímida que parecia mais uma confissão. Logo, o que era união virou suspeita. Um começou a acusar o outro de exagerar, outro se defendeu atacando, e assim a estrutura desabou de dentro para fora. Eles, que tentaram destruir você com a força coletiva da mentira, acabaram desmontando a própria credibilidade um a um. A desconfiança se instalou como veneno. E o medo de serem descobertos fez cada um tentar salvar sua própria pele, mesmo que isso significasse empurrar os outros para o abismo. E é aí que a ironia atinge seu auge. Enquanto tentavam te apagar, se expuseram. Enquanto inventavam histórias sobre você, revelaram a verdadeira face de suas intenções. A tentativa de destruir sua imagem acabou destruindo os laços entre eles. A mentira que parecia te enfraquecer se tornou o fio que puxou toda a tapeçaria deles para o chão. E você seguiu intacto, porque não precisou mentir, acusar ou conspirar. Você apenas existiu, e sua existência foi suficiente para fazer os castelos de areia deles ruírem com a força do vento da verdade. Você não foi apenas um incômodo para eles, foi um espelho. E ninguém gosta de ver refletido aquilo que está tentando esconder de si mesmo. Quando você entra em um ambiente com autenticidade, com uma postura firme e uma luz própria que não pede permissão para existir, você se torna a antítese viva da performance alheia. E isso incomoda profundamente. Não porque você ataca, mas porque você revela. A sua presença mostrou rachaduras que eles vinham tentando disfarçar há anos. E ao invés de consertar essas falhas internas, eles tentaram quebrar o espelho, como se isso fosse apagar o reflexo.
Atacaram sua essência com palavras venenosas, sarcasmo e boatos, não porque tinham algo verdadeiro a dizer, mas porque precisavam desesperadamente fazer você parecer menor. Mas a verdade tem uma característica cruel para quem a teme. Quanto mais tentam distorcê-la, mais nítida ela se torna. Cada insulto jogado contra você voltava como evidência da fraqueza deles, porque quem não é tocado por alguém não precisa gritar, e eles gritavam, e muito. Era o som de almas em pânico diante daquilo que não conseguiam mais ignorar. A imagem clara de suas próprias limitações refletida na sua presença serena. E você não precisou fazer nada além de ser. Continuar sendo você era para eles o pior dos confrontos, porque toda tentativa de destruir você era uma confissão silenciosa de que estavam perdendo a batalha interna. Você foi o espelho que eles não conseguiram quebrar. E quanto mais te atacavam, mais refletiam suas fraquezas. Porque no fundo, toda raiva era medo. Medo de que alguém visse neles o que você, sem dizer uma palavra, já enxergava há muito tempo. No começo era só uma conversa aqui, uma menção ali, nada que chamasse tanta atenção. Mas o seu nome continuava voltando, sempre voltava. Era como se, mesmo sem estar presente, você fosse o ponto de partida e de chegada de toda a interação importante naquele grupo. E então, o que parecia ser apenas comentário se transformou em repetição. E a repetição virou fixação. Até que a obsessão se estabeleceu, silenciosa, desconfortável, mas absolutamente real. Eles diziam que você não era relevante, mas construíram um universo onde tudo orbitava ao seu redor. Cada fala sobre você vinha carregada de emoção. Às vezes raiva, às vezes desprezo, às vezes algo que se escondia entre o sarcasmo e a inveja. Mas nenhuma dessas emoções era neutra, todas vinham com peso. E esse peso começou a desgastar o ambiente. As palavras não eram mais suficientes para manter o controle. Logo, vieram as reações exageradas, os embates, as defesas inesperadas. Bastava o seu nome surgir para que a temperatura mudasse. Você havia se tornado o ponto de conflito, não porque fez algo, mas porque eles não conseguiam mais controlar o quanto você os afetava. A guerra que explodiu foi, no fim das contas, uma tentativa desesperada de libertar-se da influência que você exercia sem nem tentar. Mas era tarde demais. Quando alguém tenta apagar uma presença com tanto esforço, está apenas confirmando o quanto essa presença é impossível de ignorar. Eles alimentaram tanto o desejo de te anular que te tornaram o centro. E nesse centro, você permaneceu. Intocável, incômodo, inevitável. Liberdade incomoda, especialmente quando ela está nas mãos de quem eles juravam controlar. Ver você livre, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, foi um golpe que eles não souberam administrar. Eles queriam você perto o bastante para alimentar seus jogos, mas longe o suficiente para não ameaçar suas estruturas frágeis. Queriam a sua atenção, sua presença, talvez até sua admiração, mas desde que isso os colocasse em posição de controle. O problema começou quando você começou a voar, quando deixou de responder, de explicar, de justificar, quando virou as costas para o drama e caminhou com leveza. Foi aí que tudo desmoronou. Para quem vive da manipulação, não há nada mais assustador do que alguém que não precisa mais do seu palco. E foi isso que você fez. Abandonou o script que te deram e escreveu sua própria narrativa. Só que essa nova narrativa, em que você não dependia de ninguém, em que seu valor não vinha da aprovação alheia, era inaceitável para eles. Porque ao conquistar sua liberdade, você mostrou que eles nunca tiveram o poder que imaginavam. Sua independência se tornou a prova de que tudo que diziam sobre você não passava de tentativa frustrada de te conter. A raiva deles não foi porque você errou, foi porque você se libertou.
porque sua ausência significava uma ameaça à narrativa que ainda tentavam sustentar. Porque ver você forte, seguro e distante destruía a ilusão de que tinham algum tipo de influência sobre sua vida. Eles não queriam te perder, mas também não sabiam lidar com a sua força. E esse paradoxo os destruiu por dentro. Porque quando alguém que foi alvo começa a brilhar, os caçadores perdem o rumo. E foi exatamente isso que aconteceu. Você voou. E o barulho que veio depois foi apenas o som do medo deles diante da sua liberdade. É fácil acreditar que o confronto foi uma resposta direta à sua presença, mas a verdade é mais profunda. A guerra começou por você, sim, mas nunca foi realmente sobre você. Você foi o ponto de colisão de emoções que eles vinham tentando esconder de si mesmos por muito tempo. Sua existência serviu como catalisador para revelações que já estavam à beira do estouro. Você apenas acendeu a faísca num ambiente carregado de pólvora emocional. As alianças que ruíram, os gritos que ecoaram, as acusações cruzadas. Nada disso foi realmente sobre quem você é. Foi sobre quem eles são quando você está por perto. A sua presença obriga escolhas. Ninguém consegue fingir neutralidade diante de alguém que representa a verdade. E por isso, muitos que vinham navegando em cima do muro foram obrigados a se posicionar. Uns revelaram apoio, outros ressentimento. E o mais interessante foi ver como a guerra interna de cada um transbordou para fora. Aqueles que antes compartilhavam risos e segredos começaram a se atacar, não por causa de você, mas porque suas mentiras já não conseguiam mais coexistir. As máscaras começaram a se chocar entre si. E o som dessas colisões era alto demais para ser ignorado. Você não foi o inimigo, você foi o espelho, a prova viva de que as versões que criaram entre si não podiam mais sustentar a ilusão da unidade. E enquanto brigavam para controlar sua narrativa, o que realmente desmoronava era o castelo de cartas onde eles se escondiam. Essa guerra, ao final, revelou tudo. As verdades que não foram ditas, os sentimentos que foram reprimidos e as relações que só existiam por conveniência. Você foi o centro da tempestade, mas não o causador dela. Foi a verdade que veio com você que explodiu tudo. E nessa guerra, a sua maior arma foi existir. Palavras, quando ditas no calor do momento, carregam mais do que intenção, carregam verdades escondidas. Durante a explosão emocional, cada acusação lançada contra você foi, na verdade, uma confissão disfarçada. Quando disseram que você se achava melhor que todos, estavam revelando que, no fundo, acreditavam nisso também. Quando te acusaram de buscar atenção, confessaram que nunca conseguiram tirar os olhos de você. As palavras que pretendiam te diminuir acabaram traindo o sentimento que não podiam suportar sentir. Reverência. É que a inveja não sabe se calar quando encontra palco. E naquele confronto, todos falaram mais do que deveriam. Revelaram, sem querer, o quanto haviam te observado, o quanto pensaram em você, o quanto sua presença os marcava. Nenhum inimigo fala com tanta riqueza de detalhes sobre alguém irrelevante. Nenhum crítico se emociona tanto se realmente despreza o alvo de suas críticas. O que aconteceu ali foi que a farsa caiu. E no lugar das mentiras surgiram verdades ditas como insultos. Mas quem escutou com atenção entendeu. Não era ódio, era obsessão disfarçada de desprezo. A maior ironia foi ver como cada ataque construía a imagem contrária do que eles queriam vender. Quanto mais tentavam te pintar como arrogante, mais revelavam o quanto se sentiam inferiores. Quanto mais te chamavam de manipulador, mais expunham suas próprias estratégias de manipulação. E assim, a mentira virou prova. A acusação virou confissão. E todo o teatro se transformou em um testemunho involuntário da importância que você tinha, e que eles tentavam, em vão, apagar. Enquanto os gritos ecoavam e os dedos apontavam em todas as direções, você permaneceu calado. E foi esse silêncio que gritou mais alto.
Em meio à confusão, sua ausência de reação se tornou a maior força naquela sala. Eles esperavam uma defesa, uma explicação, talvez até uma explosão sua. Mas o que encontraram foi uma parede firme, um olhar sereno, uma presença que não se abalava diante do caos. E isso os desestabilizou mais do que qualquer resposta poderia ter feito, porque enquanto eles lutavam para manter suas mentiras de pé, você apenas permanecia inteiro. O que eles não entenderam é que a verdade não precisa se explicar. Ela não precisa montar um dossiê de defesa, nem reunir aliados para validar sua existência. A verdade apenas é. E por isso, enquanto eles se perdiam em narrativas cada vez mais confusas e contraditórias, sua imagem só se fortalecia. Cada nova tentativa de te atingir revelava mais sobre eles do que sobre você. E assim, sem levantar a voz, sem rebater uma só palavra, você venceu. Venceu porque não entrou no jogo. Venceu porque se recusou a sair do seu eixo. Essa é a vitória mais desconcertante para quem vive de performance. Ser derrotado por alguém que não se apresenta ao combate. E foi isso que aconteceu. Eles construíram um teatro inteiro para te expor, mas acabaram iluminando os próprios fracassos, e você, em silêncio, assistiu tudo cair. Porque no fim, a verdade não precisa disputar espaço. Ela apenas espera o momento certo para se tornar inegável. Negar sua influência era o mantra deles. Juravam que você não importava, que não fazia diferença, que era apenas mais um. Mas os ventos da tempestade que se aproximava sussurravam outra coisa. E quando ela finalmente chegou, quando as palavras escaparam, quando as máscaras caíram, quando os gritos começaram, foi impossível continuar fingindo que nada estava acontecendo, porque você sempre foi o centro do redemoinho, mesmo quando tentavam te empurrar para a margem. Você era a força que movia tudo, a presença que, mesmo silenciosa, causava turbulência. A tempestade não começou quando você falou, mas quando você foi lembrado. Sua simples menção alterava o clima. E não importa o quanto negassem, seus nomes estavam presos ao seu, por rancor, por fascínio, por inveja ou por amor mal resolvido. Cada tentativa de te apagar foi como empurrar o mar com as mãos. A tempestade crescia, crescia dentro deles, crescia entre eles. E quanto mais insistiam que você não era nada, mais o caos provava o contrário. A fúria, os desentendimentos, a divisão, tudo era prova de que você era o centro negado que se tornava inescapável. No final, eles não podiam mais mentir, não para os outros, não para si mesmos, porque a tempestade que juravam não existir estava ali, viva, forte, incontestável. Você não precisou provar sua força, eles a revelaram por você, e a fúria que tentaram usar para te destruir se voltou contra eles. Porque a verdade é como o vento, ninguém pode segurar, ninguém pode calar. E você era essa verdade, a tempestade que eles juraram que não existia, mas que destruiu tudo que era mentira.